Vamos que vamos, pessoal. Conforme eu prometi, a gente está fazendo uma live aqui para discutir um assunto que é super polêmico e agora até os jornais estão cobrindo, saiu até no Fantástico, mas bem antes disso, lá semana passada a gente já abordou, que é a questão dos patinetes elétricos, a nova febre que está nas grandes cidades do mundo e também no Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. E aqui na capital, em São Paulo, esse assunto está vindo muito à tona. A gente postou uma matéria que o número de acidentes tem aumentado muito e as pessoas, muitas vezes, por o patinete estar associado como um brinquedo de criança, as pessoas vão lá e se aventuram e esquecem que andar de patinete nas ruas e calçadas implica em respeitar os demais veículos e pessoas que ali trafegam. Então, na calçada, a prioridade sempre é e será dos pedestres. E na rua, dos veículos que ali andarem, cada um com seu tamanho e a sua exposição. Beleza. Eu simplesmente compartilhei o seguinte, que tem audiências públicas programadas para acontecer, promovidas pela prefeitura, né? Então eu estou noticiando, trouxe uma informação, porque as pessoas não estão sabendo, então estou ajudando a divulgar, para as pessoas participarem. E não precisa estar presente lá no horário que às vezes você está trabalhando, não pode. Você pode mandar por e-mail, falar com os vereadores e a gente levar a demanda de vocês lá. E o segundo ponto é que o PROCON, já reagindo aos problemas que os patinetes, principalmente na modalidade compartilhada, que é esses da Yellow, da Green e tal, que você aluga lá no aplicativo e sai andando, tem gerado acidentes, e aí o PROCON tem responsabilizado, notificado as empresas. Bom, a galera veio na minha página e começou a indignada manifestar as opiniões tal. Primeira coisa, gente, eu como vereador eu tenho que participar dos debates, né? E todos os temas são importantes e a gente não vai concordar em tudo, mas a gente tem que ter respeito, ouvir e manifestar as opiniões. Mas tem gente que já vem com 7 pedras na mão. Como vocês bem sabem, eu sou liberal, eu acredito mesmo no liberalismo como uma doutrina que vai nos conduzir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próspera. E o liberalismo que eu defendo, ele é um liberalismo responsável, que é com base na realidade. Hoje o Brasil e São Paulo são muito desiguais, tá? Então, tem locais que se não for o Estado, vai ser o crime organizado, não tem outra alternativa, não tem mercado ainda. Então o Estado tem que se desenvolver e promover aí o básico para essas pessoas que estão principalmente na periferia. Mas vamos lá. No Facebook, várias pessoas escreveram. Então o João Daniel falou, para com isso, menos Estado. Não se lembra por que você foi eleito? Menos Estado. João, tudo que teve aqui de privatização eu votei favorável. Eu sou super favorável à concessão de equipamentos. Eu acho que a prefeitura não tem que ficar gerindo estádio de futebol, autódromo de corrida e até mesmo parques. É muito melhor você fazer uma concessão para associações privadas que vão gerir melhor os recursos e fazer o parque ser um equipamento mais adequado. Então eu sou favorável a reduzir o Estado para que ele seja mais eficiente e foque nas áreas essenciais. Aí vamos lá, o Walter escreveu, já na visão oposta. A empresa aluga o patinete, fica com o lucro e em caso de acidente a vítima é levada para o SUS, a população que não está recebendo nada desse lucro paga a conta. Walter, a empresa também paga impostos, todo mundo paga imposto. Aliás, no Brasil é muito raro você ter uma situação em que você não paga imposto. Você paga até quando você não quer. Aqui a empresa paga imposto, ela paga IOF embutido no cartão de crédito que paga o crédito para o uso, ela paga o imposto de renda de pessoa jurídica, ela paga o ISS na cidade onde ela tem a sede dela e ela paga todos os encargos para os seus funcionários. Então a empresa também paga impostos, paga IPTU do escritório dela e tudo mais. E a população também paga, então a questão não é essa, tá? O Daniel Pereira queria entender por que o PROCON bota a culpa nas empresas que alugam os patinetes, né? Ele acha que tem que ter regras, segurança, mas que é contra qualquer imposto ou taxa novo, assim como tentaram fazer com Uber, Netflix e outros. Só para esclarecer aqui, Uber e aplicativos de corrida, eles pagam taxa pelo uso do viário. Na verdade, o usuário paga, está embutido no preço lá. Só você vê seu extrato, já estamos pagando. E o Netflix, o pessoal está cobrando aí o streaming, o ISS, foi uma lei federal, mudou e os municípios se atualizaram. Então, como eu falei, o Estado aqui, até quando você não quer, você paga imposto. O Daniel Michele Santos escreveu, não achei muito lógico. Por exemplo,
Motocicletas, a culpa é do condutor ou da montadora pelos acidentes? Veja, Daniel, eu não sei qual que é a sua dúvida, porque o que eu fiz é trazer o debate, né? Eu acredito que o equipamento não tem culpa de nada, é o usuário no mau uso que geralmente causa, seja ele o cara no patinete ou a pessoa no carro, ou na bike, ou na moto, ou no caminhão, ou o pedestre que não respeitou também o patinete. Então o convívio no trânsito depende de todos nós, defensivo, com respeito. Não é a montadora, não é a produtora, não é quem aluga. Mas quem aluga e quem fornece também pode se comprometer com a conscientização, com a maior segurança, com as melhores práticas, né? É bom para todo mundo. O Juliano Azevedo falou assim, né, super irônico aqui, né, naquela visão já ultraliberal que é contra o Estado e tal. Ele fala lá, olha aí o Estado já querendo regulamentar, entre aspas, né? Que tal exigir uma CNH para patinete, capacitar melhor os usuários? Aí o Estado tem que aprovar, a máfia da aprovação sorri. Aí ele veio aqui, me criticou, falou que já acreditou que eu fosse um liberal e que meu discurso é autoritário, estatista, blá, 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 um monte de coisa aqui, né? E ele disse que se tiver um idiota de patinete nas marginais ou numa rodovia, basta que a polícia ou a CT, ou seja, o Estado, retirem ele dali, pela simples manutenção da ordem e segurança viária, não precisa de lei para isso. Juliano, eu já te respondi aqui no Face, eu não estou defendendo lei nenhuma, decreto nenhum, eu só trouxe um debate porque eu percebi que a movimentação estava acontecendo e hoje a gente ficou sabendo que amanhã vai ser publicado um decreto do prefeito proibindo, aliás eu vou falar do decreto aqui, com uma série de restrições e tal, e regras para o patinete. Então, tem nada a ver aqui, ser liberal não é ser contra o Estado em tudo, o que você está defendendo aqui é uma anarquia, porque é evidente que se uma via tem uma velocidade de 90 km por hora ou 70, o patinete que anda no máximo a 20 não tem que andar naquela via, compartilhando com caminhões. E sim, pessoas foram de patinete nas marginais, vários patinetes da Yellow e da Green localizados ali nos canteiros centrais, tá? Então o brasileiro supera o limite do razoável aí para desrespeitar as regras. Então eu continuo sendo liberal, só que um liberal com o pé no chão, na realidade. O Estado existe e quanto menos ele puder atrapalhar e ajudar, melhor. Vamos construir o caminho do possível. Senão a gente vai ficar que nem aqueles jovens que são comunistas radicais, aí vai ter os liberais radicais, que no discurso são contra o Estado, num nível que vira anarquia. Tem que ter regra sim. Compartilhar uma via tem que ter a regra. Se a via é para uma velocidade determinada, um veículo que não consegue atingir aquela velocidade não pode andar na via. Tá certo? Uma via expressa não pode ter pedestre. E tem pedestres nas marginais vendendo comércio ambulante, então é difícil. O José Carlos falou que os motoristas compram habilitação. Os ciclistas ignoram as leis de trânsito. O patinete é só um complicador a mais. O que falta é educação de trânsito. Eu concordo. Na verdade, falta educação e no trânsito também. A Marisa Freire falou que tem que regulamentar e fazer igual na Alemanha. Lá os patinetes são apenas nas ciclovias e ciclofaixas e ela relatou que aqui no Brasil, na casa dela, ela tá indo pro supermercado, ela vai a pé para o supermercado e vê direto o pessoal no patinete na contramão à noite, andando numa rua super movimentada e não respeitando nem o código de trânsito, que tem limitações aí para que seja no máximo 20 km nos patinetes na rua e 6 km nas calçadas. Né? O patinete da Green e da Yellow chega até 20, inclusive na calçada. Então, regulamentação tal não existe, ela defende a regulamentação que é o modelo da Alemanha. O Roberto Souza falou, é óbvio que iria dar problema, falou que as pessoas não conhecem o brinquedo, entre aspas, mas os patinetes têm uma alta velocidade e não é porque você está de bike ou de patinete que você pode fazer o que quiser, ele tem razão. Bike e patinete tem que se comportar como um veículo que tem limites e tem que respeitar o pedestre, que é sempre o lado mais frágil. A Ana Lígia falou aqui que atrapalha, ela perguntou, né? Atrapalha o cidadão limitar o uso a ciclofaixas e ruas? Limitar a velocidade e determinar o uso de capacete, por exemplo? Então ela fez uma reflexão dizendo que regulamentar não é necessariamente taxar. Bicicletas são regulamentadas pelo Código de Trânsito e ninguém taxa as bicicletas para você poder usar e andar com elas. Cabe ao Estado sim colocar ordem no caos. Essa opinião da Ana Lígia
que é advogada e foi minha colega na faculdade. Então tá aqui. Ela levantou um ponto que eu acho importante. Gente, regulamentar não é necessariamente taxar, tributar, dificultar. Regulamentar pode ser sinônimo de definir regras. E no trânsito existem regras. Então você defender que sejam respeitadas as regras de trânsito não é ser antiliberal. Então se tem um sinal vermelho, ele está te impedindo de seguir, porque você tem que parar para que o pedestre cruze. Então o sinal de trânsito é antiliberal? Então a gente tem que ter essa noção, né? O convívio em sociedade requer regras, né? e organização. O Renato Fôlego falou, depois do canudo de plástico, lá vem o Caio querer regulamentar o patinete. Aí já falei para o Renato aqui também. O canudo de plástico é uma iniciativa de uma ONG que trouxe aí, o Trípoli é o autor, e eu entrei só para tentar dar uma aplicação razoável, porque do jeito que veio, se for igual no Rio de Janeiro, é inaplicável, né? E o patinete, não sou eu que quero regulamentar, o prefeito, inclusive, acabou de lançar o decreto que vai ser publicado nessa terça-feira. Então, o que eu quis trazer, Renato, é o debate sobre o patinete e como fazê-lo vingar e não ser morto por regras proibitivas. Tá bom? Então, pelo contrário, eu não estou querendo regulamentar e sim fazer um bom debate para a gente ter a regra viável. O Marlon Almeida perguntou, já pensou em melhorar a qualidade do asfalto nas ruas? Não te incomoda uma cidade esburacada? Fica de olho nos patinetes e ignora o estado das ruas. Bom, Marlon, é só acompanhar aqui minhas redes, você vai ver que o que eu mais faço é andar pela cidade, denunciar problemas, cobrar melhorias, tapa-buraco, etc. Meu WhatsApp está à disposição, quem quiser é só escrever para ele, 9828-40456, manda foto e endereço e a gente vai infernizar para que seja tapado o buraco. Essa é uma coisa que é muito grave na cidade e eu brigo muito para melhorar. A Maísa Abarno falou que a culpa não é do patinete, é do ser humano que é desatento e tal. Ela disse que tem outras coisas mais importantes e tal. Marisa, eu concordo que a culpa não é do patinete, é das pessoas e por isso que a gente tem que discutir. E eu acho que todas as pautas são importantes, dá para a gente falar de todas. E a eficiência no gasto e evitar desvios não impede a gente também ver a questão de mobilidade. O João Cortes falou que todo mundo reclama que o Estado vai se meter, mas o povo estraga tudo, tem que regulamentar sim, e tem que multar tanto empresas como usuários. Isso é o João Cortes, a opinião dele. No Instagram, o Prado Guz aqui disse que sempre foi a favor, disse que executar políticas públicas independente de ter o apoio da sociedade, não deve, faz parte, né, o gestor às vezes tem que fazer isso, etc. Dinamarca, Holanda, outros países também fizeram a política contra a vontade da sociedade e hoje é um sucesso. Então ampliar a malha de ciclovias é antecipar o futuro. O Leandro Bunchait disse que o regulamento regulamentando vai se tornar seguro, ele fez uma pergunta. Ou é só mais uma desculpa para impostos e encarecimento? Leandro, eu acho que se a regra for feita com base em evidências, cientificamente, vai ser bom. Se for feito no achismo por gente despreparada, vai ser só um problema. Mas acho que hoje as empresas podem ajudar, inclusive porque elas têm GPS, monitoram fluxo e vias. Dá para fazer com inteligência algorítmica, não precisa ser no achismo não. A Evelyn Nur falou que em Barcelona tem mais patinete do que carros e a prefeitura está correndo contra o tempo para regularizar. É importante frisar que Barcelona é uma cidade plana, com asfalto e calçadas impecáveis, né? Não dá para comparar com São Paulo. Marcelo M. Gomes Souza disse que ele acha válido o trabalho do PROCON, mas as empresas não devem ser responsabilizadas sozinhas. A prefeitura tem que investir no trânsito, na formação, etc. Né? Concordo com ele. Todo mundo tem que ajudar. Então, o Cláudio Assunção também falou que culpar as empresas é a mesma coisa que culpar a Caloi pela bicicleta, sendo que a culpa é do usuário. E na live que a gente fez mais cedo, o Jonas Passan disse que perguntou, esse decreto é legal? A regulamentação não tem que vir pela Câmara? Não precisa, Jonas, isso aí é uma função típica da administração pública, ele pode regulamentar por decreto, sim. Inclusive, eu não acho que lei é a via adequada, porque a lei é mais rígida, é difícil de mudar. Já um decreto, o prefeito pode editar com facilidade
E como é muito dinâmico a tecnologia e as coisas, então acho que é melhor que seja por decreto. O importante é que seja democrático e pautado em evidências. O Luiz Carlos Tokunaga falou, aqui no Brasil tudo começa ao Deus dará e depois regulamenta. É assim, Carlos, a tecnologia às vezes é mais rápida do que a política, geralmente, né? E o Walter, por fim, disse que trabalha no Itaim Bibi e ele vê atropelamento todos os dias, patinete na contramão e tem umas quase moto que andam numa calçada, nem aí com pedestre. Só para encerrar nossa live, eu vou falar para vocês as regras aí do novo decreto que vai entrar em vigor nessa terça. Basicamente, o decreto da prefeitura vai proibir os patinetes nas calçadas, vai ser proibido. Eles poderão continuar nas ciclovias, ciclofaixas ou em vias, ruas que tenham velocidade até 40 km por hora. Vias com mais de 40 km por hora, como a 23 de maio, por exemplo, proibido andar de patinete. É proibido, a partir do decreto, a logística de patinete, então Rappi, Uber Eats e todos esses tipos de serviço de entrega, de logística, não poderão ser feitos mais por patinete. E as empresas têm que fornecer capacete e seguro para os usuários. Eu acho que isso aqui já é meio sem noção, porque o capacete é de uso do usuário, cada um tem que ter o seu e não a empresa fica fornecendo. Já é difícil garantir o patinete, quanto mais um capacete. O seguro, acho que é válido até porque se a pessoa se acidenta, vai para o SUS, é custo, é dinheiro público. Se tiver um seguro, isso é importante. É razoável, digamos. As empresas também têm que evitar a aglomeração de estacionamento de patinetes nas ruas, nos logradouros. Então vamos ver aí, com essas novas regras, como que o mercado vai se adaptar. Espero que com essa live eu esclareça alguns pontos. Aqui a minha visão como vereador é trazer as informações, trazer o debate. Eu continuo sendo liberal. Eu acredito que o Estado tem que evitar ao máximo criar regras, engessar o funcionamento das coisas. Super favorável à inovação, tecnologia. Acho que as empresas têm muito a trazer para a gente. O Estado está defasado, desatualizado e as empresas podem ajudar muito a gente. Então, regulamentar no sentido de criar regras, enquadrar. Eu falei uma coisa, gente, que é importantíssima. As nossas vias, nosso sistema de trânsito foram feitas 30, 40 anos atrás, não pensaram a bicicleta, não pensaram o pedestre, muito menos o patinete. Então a gente tem que se preparar para absorver as novas tecnologias e se atualizar, porque a micromobilidade veio para ficar, a tecnologia também e o compartilhamento também, tá bom? Então eu sou super favorável, apoio e acho que o caminho é debater com política pública baseada em evidência, ciência, tecnologia. Tá bom? Um grande abraço. Quem quiser segue a gente nas redes, Caio Miranda Carneiro, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E o nosso WhatsApp é DDD 11 9828 4456. Valeu!